Mateus 23 diz assim, ó. Novo Testamento, dízimo, gente, tá bom? Uma parte importante. Diz assim, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus o dízimo, a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, de serem bondosos, de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que você deve fazer, sem deixar de lado as outras. Então aqui, ó, a gente vê um mandamento de Jesus no Novo Testamento, em Mateus 23. Ele se vira para os fariseus, porque os fariseus, gente, eles não são pessoas ruins, eles tentam seguir rigidamente os preceitos de Deus, as leis de Deus. E aí Jesus fala bem assim, olha, ai de vocês, porque vocês dão dízimo, ele começa a fazer dão dízimo de tudo, dão dízimo disso. Mas vocês esquecem coisas mais importantes, que é o de ser bondosos e de serem honestos. Aí ele fala bem assim, ó, façam isto sem deixar de fazer aquilo. O que você está falando? Façam isto, ou seja, o que é esse isto? Devolvam os dízimos. Sejam dizimistas. Mas sem deixar de ser bondoso e de ser honesto, de cuidar das pessoas. Sem deixar de ter amor, sem deixar de fazer a caridade. É o que Jesus está falando aqui em Mateus 23. Lucas capítulo 11, versículo 42, diz assim. Jesus repetindo de novo aqui em um outro momento, em um outro texto. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo do hortelã, da arruda, de todas as verduras. Olha só, dando mais dízimo das coisas, ó. Mas não são justos como os outros e não amam a Deus. E são exageradamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Vocês precisam, está falando assim, olha, vocês precisam ser justos. Vocês precisam ser justos com as pessoas, ajudar as pessoas. E amar a Deus sem deixar de ser dizimista. Sem deixar de lado o dízimo. Faz o dízimo, cumpre o dízimo, faça o dízimo. É porque aqui o objetivo, não é eu falar sobre honestidade, não estou falando sobre honestidade, sobre amor, sobre justiça. Eu estou falando aqui sobre dízimo. Então eu estou querendo pegar Jesus falando aqui, ó, devolvam o dízimo. No Novo Testamento, gente. No Novo Testamento, Jesus mandando devolver o dízimo. Lucas capítulo 18, estou aqui com a Bíblia aberta aqui, ó. Bíblia aberta aqui, ó. Lucas capítulo 18, versículo 10 e 12. Diz assim, ó. Lucas 18, versículo 10 e 12 diz assim. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Diz assim. Cadê? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, vai pegando aqui, ó, a linha de pensamento, não sou avarento, avareza, nem desonesto, honestidade, nem imoral, imoralidade com as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo, está falando de jejum 2 vezes por semana, e te dou o dízimo de tudo o que ganho. Gente, qual é o assunto aqui? Ó? Presta bem atenção. Aí Jesus fala, mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantou o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Gente, em algum momento aqui Jesus está falando contra devolver o dízimo? Não. Jesus está falando contra que você tem que ser avarento? Porque está falando, se eu não sou avarento. Jesus falou, ó, tem que ser avarento. Nem sou desonesto. Jesus estava mandando ele ser desonesto? Jesus, eu não sou imoral, o fariseu estava orando em voz alta.
Jesus estava falando para ele ser imoral. Jesus, Deus, ele está falando, Deus, perdão, a oração dele. Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus estava falando para ele não jejuar. E ele falou, Deus, eu dou o dízimo de tudo. Jesus estava falando para ele não devolver o dízimo? Não. Não era, o Jesus aqui não estava corrigindo, que as pessoas usam esse texto para bater no dízimo. Jesus aqui não estava corrigindo a questão do dízimo, a questão da avareza, a questão da desonestidade, a questão da imoralidade, a questão do jejum. Não era essa a discussão, gente. Qual era a discussão aqui? Como se faz isso? A questão não era se estava fazendo, mas como estava fazendo. E a grande questão aqui era como ele estava orando. Se ufanando, se envaidecendo, se orgulhando, orando para todo mundo saber, olha, eu sou dizimista, eu sou honesto. Ele estava com orgulho, eu sou honesto, eu faço bem, eu não sou imoral. E o pobrezinho do cobrador de imposto, que se achava um pecador, por cobrar os impostos, por trabalhar para Roma, Senhor, eu sou pecador, me perdoa. E aí Jesus falou, olha, a oração desse aí foi ouvida, ele voltou em paz para casa, porque Deus perdoou ele. O outro voltou ainda arrogante, voltou orgulhoso para casa. Então você está entendendo como se usa esse texto para falar que Jesus bateu em dízimo? Só que se eu falar que Jesus bateu em dízimo, eu estou falando que Jesus está falando que pode ser avarento, que pode ser imoral. Porque está no mesmo contexto, basta ler o texto. Jesus aboliu o dízimo? Não. O pessoal usa esses textos aqui, Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, versículo 11 em diante, para dizer que Jesus aboliu. Mas Jesus não aboliu, pelo contrário. Jesus está falando, façam isto! Ou seja, devolvam dízimo, sem deixar de fazer aquilo. Façam isso sem querer aparecer, sem querer se ufanar, sem querer se envaidecer, porque você é dizimista. Gente, pelo amor de Deus, eu estou no Novo Testamento aqui. Eu estou no Novo Testamento. Vou dar uma lição para vocês aqui. Eu sou muito... Jesus, para mim, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Aquilo que Jesus falar para mim é lei, acabou para mim, tá bom? É o meu posicionamento teológico. Não importa Antigo e Novo Testamento. Jesus é a chave hermenêutica. Se Jesus falasse bem assim, gente, ninguém mais é obrigado a devolver o dízimo. Acabou. Essa discussão tinha acabado. Não existia essa discussão. Tá bom? Jesus aqui não está falando, em nenhum momento, no contexto aqui dos fariseus, ele envolve dízimo. Ele não envolve aqui circuncisão, véu. Ele não está envolvendo os costumes judaicos. Tá bom? Ele está envolvendo aqui dízimos e valores. Tá bom? Como o texto que eu li aqui de Lucas 18. Ah, eu sou honesto. A forma como ele estava orando. Não estava questionando o que ele estava fazendo, mas como ele estava fazendo. Dízimo, ele já existia antes da lei. Antes de existir véu, circuncisão, antes de existir tudo isso, tá bom? Inclusive Paulo bate muito em Gálatas na questão dos costumes da igreja. Ele vem corrigindo isso. Ele bate, e em nenhum momento Paulo fala do dízimo. E ele vem batendo nessas questões aí da circuncisão, do véu. Paulo vem batendo sobre isso. Em Coríntios ele fala sobre o véu também. Então vamos fazer de conta que essa caneta aqui é o dízimo, tá bom? Essa caneta aqui é o dízimo. E a partir daqui, ó, desse ponto aqui, ó, começa a lei. O dízimo já existia antes da lei. Você lembra que Jacó fez um voto a Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, em paz eu voltar à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus e eu lhe darei o dízimo. Não existia dízimo como lei. Tá bom? Não existia dízimo como lei. Porque lei passou a ser a partir de Levíticos. A partir da hora que Deus passou as leis para Moisés. Mas ele já falou em dízimo. O texto que eu vou ler em Hebreus 7, 4 e 6 vai falar de Melquisedeque. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. O dízimo ele já era um princípio que já existia. Ele já era um princípio espiritual em várias religiões, em quase todas as religiões. Ele já existia como dízimo. E agora, Deus querendo o bem do seu povo, o que Deus pega nas leis? Por exemplo, por que Deus falou que não podia comer peixe sem escama?
Porque eles não cozinhavam bem o peixe, eles não tratavam bem o peixe. E o peixe sem escama ele era mais propenso a transmitir doenças. Por que ele não podia comer carne de porco? Porque a carne de porco também era mais propenso a adoecer o povo dele. Todas as leis que Deus colocou para eles são saudáveis. Até a circuncisão é extremamente saudável para o ser humano. Então, aí Deus pega um princípio, que é o dízimo, e coloca na lei. E agora a lei vai falando, entre várias lições que ele vai ensinando para o povo de Deus, está ali um princípio do dízimo. Quando Jesus vem e começa o tempo da graça, a dispensação da graça, para quem é dispensacionalista, eu sou um pouco. Quando começa a época da graça e termina a lei, está aqui a lei, ó, termina a lei é tirada. Mas o princípio do dízimo permanece. Entendeu? Então, a lei, o dízimo como lei, ele foi abolido. Mas o dízimo como princípio, ele não foi abolido. E o escritor aos Hebreus vai pegar um texto que fala de dízimo, capítulo 7, versículo 4 em diante. Eu não sei se eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ler só uns 3 versículos aqui. Esse mesmo texto aqui, ó, sobre Melquisedeque. Gênesis 14 acontece esse fato, versículo 18 em diante. Quando Abraão ganha uma guerra, ele pega os despojos e se encontra com um sacerdote. Esse sacerdote, Francilmar, ele não é da linhagem levítica, porque não tinha ainda os levitas. Entendeu? Esse sacerdote não é hebreu, porque não tinha os hebreus. Esse sacerdote, Melquisedeque, não é judeu. Ele é de uma outra linha. Agora, claro que ele era rei de Salém, e Salém era antigamente onde hoje é Jerusalém, tá bom? Então, Abraão vai para esse sacerdote espiritual, que era sacerdote do Deus vivo, que era o mesmo Deus de Abraão, e Abraão reconhece nele como sacerdote, e Abraão devolve para o sacerdote o dízimo. Abraão devolve para ele o dízimo. E aí o Salmo 110, o verso 4, vai falar desse momento, falando de Jesus. E Hebreus, capítulo 7, versículo 4, de novo vai falar: vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha, conforme a lei de Moisés. Só que, presta atenção, não tinha lei de Moisés ainda, quando Abraão devolveu o dízimo. Os sacerdotes que são descendentes de Levi, não tinha Levi ainda. Tem a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles receberam dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso do sacerdote, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido. E por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Então, gente, vamos lá. O que o escritor aos Hebreus aqui está falando? Ele está falando que Abraão devolveu o dízimo. E em Hebreus, gente, já não tinha mais lei. Aqui, quando Hebreus foi escrito, esse escritor ele sabia que não tinha mais lei. E mesmo assim, ele usou Melquisedeque, o momento em que Abraão devolveu o dízimo, como exemplo. Como é que eu vou dizer que no Novo Testamento não tem? Tem também a própria passagem de Marcos capítulo 12, Mateus capítulo 22 e Lucas capítulo 20, tá bom? Nos evangelhos sinóticos. Fala, Jesus falando sobre dinheiro. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, é lícito pagar tributo? O que Jesus falou? Pegou a moeda, a esfinge, né? O dinheiro. Jesus pegou o que, gente? Espiritual. Jesus se espiritualizou. Não, ele pegou dinheiro e falou, gente, que cara vocês estão vendo aqui? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, vamos desespiritualizar. O que Jesus estava falando aqui de dinheiro?
vamos dar a parte de Deus também, o que é de Deus. É só para evangélico? Um desviado pode devolver o dízimo? Pode. Ele prospera? Prospera. Ele vai ser salvo? Não. Não. Por que você está dizendo que não vai ser? Se ele estiver desviado, eu estou falando de um desviado. Ele está desviado de Jesus, ele não vai ser salvo. Um ímpio, não evangélico, não crente, pode devolver o dízimo? Pode. Prospera? Prospera, porque isso é um princípio. O princípio não quer saber se é evangélico, se não é evangélico. Ele simplesmente recebe, porque está na lei da natureza, está na lei espiritual que Deus criou. Então ele vai ser próspero financeiramente. Tá bom? E uma outra coisa, o objetivo maior do dízimo é guardar a sua vida financeira. Gente, presta atenção, quem é dizimista nessa crise financeira não vai sucumbir. Não vai, creia em Deus. Nem precisa crer não, você é dizimista? Pronto, só de devolver o dízimo, não precisa crer não. Você não vai sucumbir e você vai virar um testemunho do poder do dízimo, tá bom? Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, em relação a ofertar, Paulo vai falar, olha, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Gente, quando você for ofertar, ou mesmo quando você for devolver o dízimo, você não pode dar, lá vai eu tirar 10%. Dê com alegria para Deus, porque Deus tem, olha, Deus nunca vai perder para você em devolver, em dar. Você nunca vai ganhar para Deus em dar, nunca. Todas as vezes que você dá algo para Deus, Ele te devolve. Aquilo que alguém falou lá atrás, que eu não lembro, que é a essência do dízimo, que é gratidão, mas acredite, Deus devolve, não fica com Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. É como um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. O Clarence L. Bert, conhecido, ele é o fundador, o dono da Caterpillar. Esse cara é dono de uma multinacional. A Caterpillar, ela arrecada mais ou menos 50 bilhões de dólares por ano. Gente, quanto é que isso está dando em real em 50 bilhões, hein? Quanto é que está dando isso em real? 250 bilhões de reais? Meu Deus, é muito dinheiro. O lucro dele é de 4 bilhões de dólares líquido, que vai para o bolso dele. O lucro dele, 4 bilhões, eu não tenho nem noção do que é essa grana. Mas ele é extremamente dizimista no lucro dele. Como ele devolve dízimo, eu não sei, mas ele é dizimista e ele ensina a ser dizimista. Um outro exemplo também, William Colgate. William Colgate, quando ele tinha 16 anos, ele era um lascado financeiramente. É o dono do creme dental Colgate, das linhas Colgate, escova Colgate. Esse cara também é dono de uma multinacional. Ele, à medida que ele foi sendo fiel no dízimo dele, quando ele estava dando 10%, ele falou, rapaz, se 10% Deus está me abençoando assim, se eu der 20%, ele aumentou para 20%. Aí ele foi dando 20%, tá, rapaz, 20% Deus está me abençoando, se eu der 30%, aumentou para 30%. E se eu der 40%, e 50%, ele chegou a dar 90% para Deus e ficar com 10%. Vamos orar a Deus e finalizar essa nossa conversa aqui, tá bom, gente? Senhor, nós estamos em Tua presença. Eu abençoo a vida de todos, que certamente muita gente vai ser abençoado, muitos líderes vão pegar esses textos, vão ensinar a sua igreja, para que a gente possa seguir esse princípio de prosperidade financeira, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida financeira de todos que assistiram esse vídeo, os que assistiram, os que vão assistir, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Que os empresários venham guardar as empresas dos empresários, os profissionais liberais, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Todos autônomos, em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado, mais pessoas estão ficando desempregadas, abre a porta de emprego para eles, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Pai, cada um dos teus filhos dessa crise financeira. Porque na crise financeira que houve no mundo da época de José, José prosperou. E a família de José prosperou com ele. Então prospere essa família em nome de Jesus, Senhor.